Pessoal, boa tarde, bem-vindos aí ao nosso webinar. Eu sou a Isabela e eu sou gestora de contas VIP aqui na IKEA E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como os indicadores funcionam. Tá? Lembrando que esta é a segunda parte do nosso webinar. Caso vocês não assistiram a primeira parte, vocês podem buscar lá no nosso canal do YouTube, IKEA Português. E vocês podem ver aí a primeira parte aí do nosso webinar, como os indicadores funcionam. Eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela e aí a gente já vai começar. Perfeito, pessoal. Estão vendo minha tela? Antes da gente ir para o conteúdo, pessoal, eu peço a gentileza de vocês lerem aqui o nosso aviso de risco, tá? Como vocês sabem, esse é um mercado que envolve certo risco, então é importante que vocês estejam cientes disso, tá certo? Perfeito. Vamos lá, pessoal, me contem um pouquinho. Que indicadores que vocês estão utilizando aí atualmente? E vocês já... quem assistiu a primeira parte desse webinar, conseguiu colocar em prática alguns dos indicadores que a gente aprendeu? Ainda não? Me contem um pouquinho aí. Como que está essa questão aí de vocês assistem o webinar, conseguem colocar em prática? Obviamente, sempre na conta de treinamento, né, pessoal? Ah, perfeito. O Everton falando aí, o Márcio falou oscilador estocástico, o Everton as bandas de Bollinger. Vamos ver. Acho que a gente vai ver alguma coisa hoje nesse sentido. Bom, pessoal, só para a gente recapitular, tá? O que a gente viu lá na primeira parte desse webinar? Nós vimos os tipos de indicadores técnicos, que são os indicadores voltados para o futuro, os indicadores leading, a própria tradução de leading é líder, né? Então, os indicadores voltados para o futuro, que tentam prever o preço, né? Para onde o preço está indo. E temos os indicadores lagging, tá? Que são os indicadores atrasados nesse sentido, que basicamente vai nos mostrar, vai nos dar essa ideia de como que o preço estava, né, no passado, enfim, e como que isso pode se repetir até então, tá certo? Nós vimos indicadores de tendência, de ímpeto ou de momento, indicadores de volatilidade e indicadores de volume, tá certo? Pessoal, novamente, quem não assistiu a parte 1 desse webinar, vai lá no YouTube, IKEA Português. E lá vocês, além de ter a parte 1 desse webinar, vocês vão ver todos os webinars anteriores, onde a gente falou de gerenciamento de risco, a gente falou a estratégia de tendência tripla. Enfim, a gente teve bastante já webinars que vocês podem estar aproveitando para assistir, tá? Bom, vamos para o que interessa, o webinar de hoje. Okay? O que a gente vai falar? Assunto simples, tá? Médias móveis. Vou explicar para vocês as diferenças das médias móveis. Obviamente, vamos ao vivo também no final do webinar. Vocês também, pessoal, podem fazer as perguntinhas de vocês aí no chat, que eu vou buscando aí, vou buscar aí as suas perguntinhas no final, eu vou estar respondendo, tá? Eu estou de olho já aqui no chat, enfim, estou acompanhando, tá? Nós vamos ver, então, os tipos de médias móveis, né? Onde você encontra, como você pode utilizar e como combinar médias móveis com indicadores principais, tá? Então, a gente pode ver ou o CCI, tá? Ou o meu preferido, oscilador estocástico. 2 indicadores super simples de usar e combinar com as médias móveis, tá? E a gente vai ver o mercado ao vivo. Bom, vamos lá, então. Gente, o que é uma média móvel? Basicamente, é um indicador que é utilizado em análise técnica, obviamente, e a razão para calcular a média móvel é ajudar a suavizar os dados de preço, criando um preço médio constantemente atualizado, ok? Então, a gente vai ter a média móvel simples, média móvel ponderada,
média móvel simples suavizada, média móvel exponencial, tá certo? A gente não vai ver todas elas, tá? Mas eu vou falar ao vivo, enfim, eu vou mostrar para vocês a exponencial. Bom, vamos ver o que cada o que cada uma dessas médias móveis vai nos falar, tá? Então, a média móvel é a MMS, tá? Então, ela vai seguir o preço de forma equilibrada, não muito longe, nem muito perto. Ela é mais lenta para reagir, né? Porém, ela é mais consistente. Okay? MMSS, ok? Ela tenta prever para onde o preço está indo, então ela é menos sujeita ao ruído de mercado e mais precisa. A média móvel exponencial, que a gente vai ver com mais profundidade hoje, ela fica entre a MMS e a MMP, tá? Em termos de sensibilidade, seguindo o preço. Então, ela tem reação e consistência equilibrada. E é por isso que a gente vai estar utilizando hoje nessa média móvel exponencial, porque ela fica, não é nenhum dos extremos, tá? E temos aí a MMP. Ela é mais rápida para reagir aos preços recentes e aplica mais peso aos dados mais recentes. Okay? Então, a gente vai ter sinais mais rápidos, mas menos confiáveis. Pessoal, quem gostou aqui dessa tela, aqui é uma tela interessante, tira um print, tá? Aproveita, enfim, para, né, quando vocês estiverem lá no seu momento de autoestudo, enfim, vocês terem aí a colinha, tá bom? Bom, vamos ver então como que a gente encontra nessas médias móveis. Tenho certeza que todo mundo sabe, mas quem está iniciando agora, né, pode ser que ainda tenha um pouquinho de dificuldade, tá? Então, por isso que a gente vai ver como que a gente encontra, ok? Então, a gente vai lá nos indicadores, em médias móveis. Aqui está em inglês, pessoal, mas depois eu coloco em português lá na plataforma, quando a gente for ao vivo para a plataforma. E a gente vai em médias móveis. E aí a gente tem todas as médias móveis que eu citei, tá? SMA, né? Moving Average, é a mesma coisa que média móvel, então só considera aqui um MM aqui. O WMA, EMA, SSMA, tá certo? E aqui a gente pode mudar o período de velas. Então, temos aí todas as nossas possibilidades. Então, vamos entender agora um pouquinho, pessoal, a diferença de sensibilidade, tá? Só para vocês conseguirem ver de uma forma mais visível aí essa diferença, tá? Então, aqui a gente tem a MMP, que ela reage de forma mais rápida, como vocês podem ver aqui. Nós temos a MME, tá? Que é exponencial, que é a que a gente vai utilizar hoje, ok? Aqui verdinha. Nós temos a MMS, que ela reage lentamente, e a MMSS, que reage mais lentamente ainda, tá certo? Então, a gente vamos focar basicamente nessa aqui, ó. Nessa aqui. E eu vou dizer certinho para vocês os períodos, enfim, e como que a gente vai fazer a leitura disso, tá? Vamos lá. Os indicadores voltados para o futuro, pessoal. LEAD, né? Os indicadores líderes. Pode ser o CCI, né? O CCI, o Commodity Channel Index, que mede a diferença entre o preço atual e o preço médio histórico. Ok? Então, basicamente é isso que a gente vai ver. Ok? Linha zero, né? Sobre venda, sobre compra. Não tem segredo nenhum aqui. E oscilador estocástico, que é o que eu vou utilizar hoje para estar apresentando aí para vocês, tá? Então, ele é usado para gerar sinais de negociação sobre compra e sobre venda, utilizando um intervalo de valores limitados de 0 a 100. E basicamente é isso que a gente vai ver na tela. Tá certo? Pessoal, vocês que já utilizaram esses indicadores, tem um que é preferido? Preferem talvez o CCI ou preferem o estocástico? Qual que vocês
geralmente estão utilizando aí para fazer as suas negociações? Me contem aí no chat, pessoal. Bom, e aí o que é sempre interessante, pessoal? A gente combinar um indicador leading, um indicador líder, tá? Que é o que tenta prever o futuro, com um indicador lagging, que é o indicador atrasado, ok? Então vamos lá. Como leading, nós temos o MACD, o RVI, o Q-Stick, a DPO, o Awesome Oscillator, né, o oscilador incrível. Aqui tem alguma a tradução às vezes não está exatamente igual da plataforma, tá? Esse aqui, por exemplo, ficou em inglês. Nós temos o RSI e o oscilador arco-íris, ok? Então, só para vocês terem uma ideia. E aí, os lagging, né? Os indicadores lagging. As bandas de Bollinger, tá? O Alligator, o ATR, Trailing Stop, tá? Tem dois ATRs, tem ATR Trailing Stop, ok? O Parabolic SAR, dinâmico de McGinley, as bandas altas baixas, canais de Keltner e assim por diante, tá? Vocês podem combinar o que vocês quiserem, tá? Se pegar um aqui e um aqui, perfeito, tá ótimo, tá? Mas é sempre importante fazer essa combinação de um leading com um lagging, tá certo? Bom, agora vamos conversar um pouquinho. Vou lá para a plataforma, enfim, a gente vai ver o que a gente consegue fazer de leitura, enfim, né, para vocês estarem acompanhando, como que a gente faz essas leituras, basicamente. Estão vendo aí minha tela, pessoal? Tela da minha plataforma, tudo certo? Som funcionando? Tá tudo ok? Perfeito. Ótimo, ótimo. Bom, vamos lá, tá? Eu deixei dois pares aqui já abertos, né, e preparados, tá? Mas eu vou passar para vocês o passo a passo aqui, quais foram os períodos, etc., que eu coloquei para vocês entenderem, tá? Bom, primeiramente, deixa eu colocar apenas aqui em português, só para facilitar. Ok? Ok. A gente vai vir aqui em indicadores, médias móveis novamente, tá? E aqui a gente vai escolher a EMA, que é a média móvel exponencial, ok? A primeira que a gente vai aplicar aqui, ela vai ser na cor verde, e o período dela é 14, pessoal. Período 14 na cor verde, tá bom? Você vai vir aqui, você vai aplicar, ok? Essa é a nossa primeira média móvel, tá? Agora a gente tem que aplicar novamente a segunda média móvel. Então, o mesmo caminho que eu fiz. Indicadores, média móvel, vai abrir novamente esse quadro. Agora vocês vão pegar o que? Novamente, escolhe EMA, perdão, EMA, cor vermelha e o período de 100. E aí faz o quê? Aplicar, tá? Então, o que a gente está usando, pessoal? Uma média móvel, é a EMA, período 100, de cor vermelha, e uma média móvel EMA, período 14, de cor verde, tá? A nossa média móvel de cor verde é a que vai nos dar o sinal, tá? Lembrando, pessoal, que não existe nada 100%, então, por mais que a gente faça leitura, enfim, o mercado é imprevisível e não temos como prever e não temos como né, estar, né, 100% sempre corretos, tá? Então, os indicadores, eles têm uma média de assertividade de uns 60, 65% aproximadamente, tá, pessoal? Bom, o que a gente fez? Aplicamos as duas médias móveis, tá? E vamos vir aqui novamente. Se vocês digitarem aqui estocástico,
Ok. Agora eu coloquei eu troquei a língua da plataforma, tá? Mas basicamente aqui, ó. Oscilador estocástico, tá certo? Tá aplicado. Quando vocês aplicarem, pessoal, os três, tá? As duas médias móveis e o oscilador estocástico, se vocês quiserem salvar isso para não ter que ficar toda vez que abrir um par e lá colocar novamente todos os indicadores, vocês vão salvar ele aqui como um modelo, tá? Como um template. Então, por exemplo, aqui eu já tenho salvo duas estratégias anteriores com alguns indicadores, tá? Dos webinars anteriores. E aqui eu coloquei essa configuração. Média móvel 14, média móvel 100, oscilador estocástico padrão, tá certo? Então, padrão, né? O Everton fez a perguntinha aí. Qual que é a sugestão do parâmetro para o estocástico? Padrão, não mudei nenhum número, Everton. Ok, agora vamos para o que interessa. Vamos fazer aqui a nossa leitura, tá certo, pessoal? Olha só, essa linha vermelha, tá? Que é o nosso, a nossa EMA, né? A média móvel aqui exponencial. Nesse momento, a gente só vai olhar ela para tentar ter uma ideia geral da tendência, tá? É uma média móvel lenta. A gente está considerando um período grande, né? 100 velas, basicamente. Então, nesse momento, essa média móvel a gente vai usar ela só para ter uma ideia, né, de direção de mercado, tá? Mas não é a nossa média móvel principal nesse momento. O que a gente vai estar observando, tá? Os cruzamentos aqui do preço, tá? Nesta EMA, nesta média móvel verde, tá? Que é a rápida. Tanto que eu tô com velas aqui de 15 segundos, que é extremamente rápido, né? Uma vela extremamente rápida, tá? Então a gente vai estar observando esses cruzamentos, tá, pessoal? Por exemplo, teve aqui esse cruzamento, né? A vela vermelha cruzou a média móvel aqui para baixo. Aqui, no final dessa vela, já teria entrado aqui vendido, tá? Aqui, por exemplo, nesta vela aqui, teria entrado, né? Ao final dela, teria entrado comprada, certo? Então, esse é um dos nossos sinais. Porém, o que a gente tem que ver ainda? A gente tem que ver aqui o nosso estocástico, pessoal. Por exemplo, tá? Por exemplo, o que eu vi aqui? Teve um cruzamento da linha azul de baixo para cima da linha vermelha aqui nesse estocástico, tá? E aqui o que teve? Um cruzamento dessa vela verde aqui, dessa vela verde no EMA. Tá? Até peço perdão, foi uma entrada muito rápida, mas só para aproveitar justamente a oportunidade, tá, pessoal? Então, ali foi um sinal bem interessante, tá? Vocês compreenderam, pessoal, por que eu fiz essa entrada? Tá? O que eu tive de sinal? Claro, né, pessoal? Se quanto mais próximo da expiração tiver, melhor, tá? Porque, olha só, pode ser que cruze novamente. Como eu falei, nada é garantido. Mas, basicamente, essa entrada eu fiz com base nesse sinal. Vamos ver se a gente vai conseguir ter um win nessa ordem. Foi uma entrada boa, pessoal. Foi uma entrada boa. Ok. Tô orgulhosa de mim mesma. Vamos ver novamente. Tá? Vamos ver se a gente consegue aqui mais algum sinalzinho. O que a gente... Tá, pessoal, por que eu fiz essa entrada? Novamente, tá? Minha vela verde aqui, eu tive esse cruzamento, tá? Vela verde cruzou a EMA para cima, ok? Foi uma vela verde me indicando uma tendência de alta. E
teve um cruzamento aqui desse estocástico do azul cruzando de baixo para cima o vermelho, também me dando tendência de alta, tá certo? Também me indicando uma tendência de alta. Por isso que eu fiz essa entrada neste momento, tá? Ok. Não, vamos lá, pessoal. Tem gente que né, vocês, não entendi, não consigo fazer. Pessoal, conta de treinamento, tá? Tem que usar muito a conta de treinamento, tá certo? Então, pessoal, novamente, eu quero que vocês peguem como que eu fiz essa leitura, tá? Cruzamento, vela verde da EMA, me indicando uma tendência de alta. Cruzamento da linha azul aqui do estocástico de baixo para cima para a linha vermelha, me indicando uma tendência de alta, ok? Foi aí que eu decidi fazer essa entrada, tá? Por exemplo, agora o que está acontecendo? Está cruzando aqui, vela vermelha, cruzando a EMA para baixo, né? Obviamente. Mas por enquanto não tá me aqui, até teve um cruzamento aqui, mas eu não, ó, pessoal, tá ameaçando, né, subir, até deu esse cruzamento. O Fábio fez a perguntinha: como você fez para ter a conta em euro? Fábio, eu tenho a minha conta desde 2017, tá? Lá em 2017 é que permitia que você escolhesse dólar, euro, libra ou real. E aí, na época, eu escolhi o euro, tá certo? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue pegar mais algum sinalzinho aqui interessante, pessoal. Hoje euro USD tá interessante, tá? No geral tá interessante. Olha, ele ainda não tá. Será que vai, pessoal? Tá. Vamos tentar, vamos tentar. Cruzamento aqui, ó. Cruzamento. Teve cruzamento aqui, ó, da linha azul de baixo para cima da linha vermelha do estocástico. Vamos ver o que a gente consegue, tá? O mais importante é que vocês entendam como que se dá o sinal, tá? Por que eu fiz a entrada nesse momento? Cruzamento aqui, tá? Linha do preço, né? Do EMA para cima. Cruzamento aqui, ó. Obviamente, pessoal, 15 segundos é um período extremamente rápido, tá? Então, cuidado com isso. Testem na conta de treinamento sempre. Ó, boa, esse sinal foi bom também. Então, assim, depende, né, pessoal? Não vai ser sempre que o mercado vai estar bom. Hoje, no geral, o euro USD estava muito bom, mas, enfim, né, pode ser que não esteja, né, não é sempre que ele vai nos mostrar, tá, pessoal? Bom, o Arthur perguntou qual o tempo de gráfico, tá? Tô com velas de 15 segundos, tá, pessoal? Expiração de 1 minuto, tá? Tá sendo rápido, tá certo? Então é só uma questão de treinar na conta de treinamento, enfim, quando vocês se sentirem mais confiantes, né? Vocês podem partir aí para a conta real. Então fica de acordo aí com a preferência de vocês, tá? Tô feliz com as entradas que a gente fez ao vivo. Não é sempre que eu consigo achar sinal para dar entrada ao vivo, tá? Mas hoje foi interessante, tá? O William fez aí a perguntinha. William, a gente está usando essa linha verde aqui, essa média móvel verde é uma EMA 14, tá certo? E esta vermelha aqui é uma EMA 100. Mas o que a gente está focando aqui foi bem mais nessa verde, tá, pessoal?
Estamos focando aqui na verde. Aqui a gente só está tendo uma tendência num geral, então a gente não está se baseando nessa EMA aqui, a gente está se baseando mais nessa verde e nos cruzamentos aqui do estocástico, tá? Quando a linha azul aqui do estocástico cruza de baixo para cima a linha vermelha, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia. Aqui teria sido uma entrada interessante. Bom, agora eu vou ver, pessoal, para responder as perguntinhas de vocês. Deixa eu ver se teve alguma coisa. Eric, onde usamos a média de cor vermelha? Essa média de cor vermelha, Eric, a gente só está utilizando para ter uma ideia geral da tendência, tá? Então, aqui ela está me mostrando essa tendência de alta, tá? Mas ela não vai mostrar cruzamentos, né? Ela não é muito comum ela estar mostrando cruzamentos. Então, a gente só vai ver se ela está subindo ou se está descendo, basicamente. E a verde é que a gente está usando mais de forma mais precisa, tá? Olha só, será que vai cair? Interessante, hoje está interessante aí o mercado. Bom, deixa eu passar agora para as perguntinhas de vocês, pessoal, me deem um segundo. Ver também se o meu moderador, Lucas, obrigada pela moderação. Vamos ver aí quais foram as perguntinhas. O Maurício, né, fez a perguntinha: como estabeleço o estocástico? Maurício, estocástico é configuração padrão, não precisa mudar nada. O período, né? O Cláudio fez a perguntinha: qual que é o período da média? É uma EMA 14, tá? Coloca na cor verde, EMA 14, na cor verde. O Pedro fez a perguntinha: Pedro Luiz, você editou algum valor de estocástico? Sim, Pedro. O EMA, a média móvel exponencial, a gente utilizou duas, tá? Vermelha no período 100, verde no período 14, tá certo? O Denzel fez a perguntinha: qual o nome da média móvel? A média móvel exponencial. Tá? A gente usou duas EMA, ok? Deixa eu ver. Shirley, você vai falar sobre fractal? Podemos. No futuro, Shirley, podemos sim falar. Ok. O Ricardo, né, fez a perguntinha aí, Ricardo Fabre. No estocástico, se a linha azul cruzar de cima para baixo, tá? A linha azul, se a linha vermelha cruzar de cima para baixo, a linha azul a gente vai interpretar como um sinal de venda, tá certo? Obviamente, de olho também na EMA, onde o preço tem que estar cruzando, né? A vela tem que estar cruzando para baixo, tem que ter uma vela vermelha cruzando a linha verde para baixo. Ok? Perfeito, exatamente isso. O Erwin fez a perguntinha: por que prefere operar em 15 segundos? Qual é a lógica? Então, como a gente está. Esse webinar foi mais voltado para a expiração rápida, tá? Para expiração, por exemplo, binárias 1 minuto. Então, para a gente ver mais sinais, velas de 15 segundos são melhores, tá certo, pessoal? Fernando, é possível usar as configurações no celular? Pode sim, Fernando. Só que, né, você vai conseguir usar em digitais, neste caso. Bom, a princípio é isso, pessoal. Agradeço a participação de todos. Muito produtivo aí o nosso webinar hoje, tá? Quem não viu a parte 1 desse webinar, entra lá no nosso canal do YouTube, EquiOption Português, e vocês terão acesso aí a todos os vídeos dos webinars anteriores, tá? Inclusive a parte 1 desse webinar, que vocês podem estar utilizando aí para treinar na conta de treinamento, enfim, e tá aprendendo mais, tá certo?
agradeço a participação de todos, pessoal, e a gente se vê em breve no nosso próximo webinar, que vocês receberão o convite no e-mail. Um ótimo final de semana a todos. Até mais.